Oi pessoal, vamos começar a nossa videoaula sobre o desenho de planta baixa, de uma planta baixa de uma casa térrea. Vocês estão vendo aqui na tela um programinha chamado Draft Site. Ele é um programa gratuito que você pode baixar sem nenhum problema pela internet. Vocês estão vendo aí essa caixa de diálogo mostrando o nome do programa e que tem as suas ferramentas são exatamente idênticas às do AutoCAD, inclusive com o benefício de ter os menus em português. Vocês vão observar que ao longo da aula eu vou estar sempre usando a linha de comandos exatamente da mesma forma como eu usaria no AutoCAD. Aqui é o site onde vocês podem baixar, www.3ds.com. Vejam aqui nessa coluna onde você pode ver aí individuals, né, onde você pode ver aí para você fazer um download para uma única pessoa, individual. É só você ir lá na área de downloads. E uma das grandes vantagens desse programa, você vai ver aí, você pode fazer o download para Windows, para Mac, inclusive para alguns tipos de sistema operacional Linux, né, como por exemplo o Ubuntu, como vocês estão vendo aí. Bom, então nós vamos começar a confeccionar o desenho da planta baixa. É um desenho tradicional, bidimensional, né, usando um software vetorial, no caso aí o Draft Site. E essa técnica pode ser aplicada usando, na verdade, qualquer tipo de CAD, né? O AutoCAD, o MicroStation, o QCAD, entre outros. Então vamos começar. Então vamos dar início ao nosso desenho. Vejam aí o croquis da nossa plantinha, que será confeccionada. Antes de começar, nós vamos abrir um arquivo template, ou seja, um arquivo que já possui, né, algumas coisas já prontas. Vocês vão ver aí, arquivo base, desenho arquitetônico. Vejam na lista, né, de elementos já prontos as camadas, por exemplo. Algumas pranchas que já estão lá aparecendo nas abas de Paper Space, né, entre outras coisas também. Unidades, estilos de texto, estilos de cota, tá? São coisas que você já pode deixar pronto para começar o seu desenho. Tá? Caso, né, no seu programa você precise fazer algum ajuste, você pode ir no menu opções, como vocês estão vendo aí, né, e fazer alguns ajustes para que a aparência da tela fique o mais parecido possível com o AutoCAD. Muito bem, vamos salvar como desenho. Escolha uma pasta para salvar o seu desenho, eu vou chamar aí de planta residência térrea. Observem que o Draft Site já permite salvar, né, o desenho com versão AutoCAD DWG, né, versão 2000, versão 2010, são versões bastante atuais. Para começar o desenho, nós vamos selecionar a camada chamada paredes corte e desenhar uma linha vertical e uma linha horizontal. Não tem nada demais. Depois dessas duas primeiras linhas, começa um processo de offset. O comando offset é um comando bastante conhecido, é um comando que permite, né, desenhar linhas paralelas, objetos paralelos uns aos outros, na verdade. Então vejam aí no croquis, né, as dimensões que nós temos que usar. E agora vocês vão ver uma sequência de aplicação do comando offset, sempre colocando a dimensão interna do ambiente e em seguida a dimensão da parede, que no nosso caso nós estamos adotando os 15 centímetros da parede. Tá? Essa técnica, como eu já falei anteriormente, pode ser aplicada em qualquer programa que tenha comandos similares. Por exemplo, no IntelliCAD, esse comando se chama paralelos, tá? Mas ele faz exatamente a mesma coisa. Para que você organize melhor o desenho, é interessante que você marque, como vocês estão vendo aí, todas as linhas, né, todas as marcações na vertical primeiro, usando as dimensões da horizontal. Veja, né, confira o seu croquis quantas vezes forem necessárias e você vai novamente continuar usando o comando offset, agora na marcação dos elementos na vertical. Vejam aí, por exemplo, eu optei por marcar os 5 metros do quarto da suíte, né, que fica mais à esquerda, a suíte de casal. Tá? Em seguida, marcando mais uma sequência de offset aí para marcar o banheiro. E aí já é recomendável que você comece a fazer alguma limpeza, né, através do comando trim, comando de corte. No caso do Draft Site, esse comando chama-se aparar. Né, o programa está em português, mas não tem absolutamente nada demais. É só uma questão de
de nomenclatura. Vejam agora aí outras paredes sendo marcadas. E mais uma vez, já existe uma limpeza. Já estou usando o comando trim para já ir fazendo a limpeza e já começar a visualizar a marcação dos meus ambientes. Observem que eu não me preocupo nesse momento em fazer limpeza fina, né? Muitas linhas estão cruzando, estão se entrecortando, sem que eu me preocupe com isso nesse momento. Mais uma vez conferindo o croquis, mais uma limpeza. Vejam aí, observe que essa linha do lado direito está marcando a finalização da varanda. Essa linha depois terá que ser mudada de camada, né? Todas as linhas que eu estou desenhando agora, nesse momento, são para paredes. Vejam que em alguns momentos vão aparecer algumas sujeiras, essas linhas pequenas, que você pode apagar. Aí o comando trim não vai ser eficiente, você tem que usar o comando erase, o comando apagar, que no caso o atalho é a letra E. Como eu tinha comentado antes, né, os atalhos que eu estou usando no teclado são exatamente os mesmos do AutoCAD. Por exemplo, O para Offset, TR para Trim, L para Line. Então vejam que a planta começa a tomar, né, começa a se configurar de forma um pouco mais concreta, né, através estou fazendo a paragem aí das linhas, corte das linhas, e os ambientes começam a surgir, embora sem os devidos acabamentos ainda. Finalizando aí, nós estamos fazendo aí a área da garagem. Observem que agora vai entrar o comando Stretch em ação. Também letra S para fazer a ativação do comando aí, mais uma vez o comando Stretch. Em alguns momentos, né, você poderia também fazer isso daí com o comando Extend. Então veja que em alguns momentos, né, a maioria das ações é feita com offset, mas em muitos momentos você vai precisar usar o extend ou então o stretch para poder alongar alguma parede. Tudo bem, então vejam aí a limpeza de alguns elementos que ficaram sobrando. E aí todas as nossas paredes estão praticamente marcadas. Vou agora marcar a área onde vão ficar as colunas. No caso das colunas, né, você poderia ter uma camada específica para elas, chamada estruturas ou colunas. No meu caso, como essa minha casa é uma casa terra, eu não tenho uma estrutura de concreto independente, então eu vou adotar a mesma camada que eu usei nas paredes, vou adotar a mesma camada para o desenho das minhas colunas. A organização da camada nesse tipo de desenho é muito importante para que você possa controlar, gerenciar melhor o seu desenho e também para que você possa, depois, né, quando você for imprimir o seu desenho, estabelecer a hierarquia de penas. Né? Todos sabem que os elementos que ficam cortados numa planta baixa, por exemplo, aí as paredes, ficarão com linha mais espessa. Então, para que haja essa diferenciação na hora de imprimir, com segurança, você deve colocá-los todos na mesma camada e, principalmente, elas têm que estar todas na mesma cor. Então, no meu caso, o branco é usado como sendo uma linha fina. Mas isso pode variar de profissional para profissional, né, de desenho para desenho. Vejam que as paredes estão finalizadas, né, e agora nós vamos partir para o desenho dos